Alô? Alô, doutor Maia. Tá me ouvindo? Oi, Alô? tô ouvindo. Tudo bem? Tu sabe que eu estava te ouvindo nesse momento Sim. há um engano na informação. Não é um artefato nuclear, é uma bomba super poderosa na sua blindagem, que ela antes de explodir penetra mais ou menos 50 metros rocha dentro. Ah, esse do B12? É uma B2. bomba que pesa quase 10 toneladas e ela é feita de titânio com não sei mais que ligas, que a penetração dela antes de explodir é de quase 50 metros rocha dentro. E como esses lugares estão a 90 metros de profundidade, ela explodir depois de entrar quase 50, ela destrói a rocha que está sobre as enriquecedoras de urânio. Não é nuclear. Sim. Ele pode... Bomba nuclear. É uma bomba especial que só eles têm para poder penetra penetrar. a altas profundidades. Sim, mas aí, por exemplo, eles não sabem o que tem lá embaixo. Pode ter artefato nuclear. Não tem ainda, né? Não foi feito. Tem urânio a 90. O grande problema é se realmente esse urânio 90 e perto de 90, 60 for destruído, o risco é o Chernobyl ou aquela Fukushima no Japão, quer dizer, vazar radioatividade para o ar. E aí pode atingir toda a população que está ali numa distância. Esse é o grande problema de que as agências nucleares dizem que não deve se atacar usinas nucleares, né? O único risco seria esse. Mas bomba nuclear não tem mesmo, nem no atacar não, e nem tem lá embaixo. Tem o que estaria quase pronto, porque para fazer uma bomba precisa uma quantidade grande de urânio, 50 ou mais, e que então por isso que o liga se instalou, né? Porque está perto dele e parece que já existe quantidade para 9 bombas, mas que levaria alguns meses para serem feitas. Essa é a informação mais correta. Essa é a informação que tem hoje, né? Sim. Então, não é aconselhável, né, fazer esse tipo de ação, devido a vazamentos radioativos que, como te lembra daquela nuvem de Chernobyl, chegou na Europa. Né? E a população de Israel ali não se coça? Eles confirmam? Eles acham que vale a pena o risco? Depende dos ventos e de uma série de coisas climáticas aí, né? Eu aprendi essa semana, doutor Maia, antes de falar com o senhor, mas eu não uso mais a palavra burrice. Eu tirei ela do meu calendário. Do meu calendário, não, do meu... A burrice, não. Não, tirei, não chamo mais ninguém de burro, não uso mais essa expressão. Eu agora só falo desinteligência. Porque isso para parecer que eu sou uma mulher chique. Entende? Não chamo mais ninguém de burro. Só digo Ou que... falta de cultura, né? Não é desinteligência, porque daí eu sou chique mesmo, sabe? É chique, porque eu fico olhando isso e não consigo, eu realmente sou parenta do Neandertal, sabe? Não consigo entender. Como é que a população, por exemplo, dos Estados Unidos... Nós temos um número, ontem eu estava comentando isso aqui, sem dados específicos, mas que é real, tá? O número de homeless, que são os considerados aqueles que vieram da guerra, né? É um número enorme de homens que moram na rua, mulheres também, que são considerados veteranos de guerra, que voltaram do Iraque, voltaram do Afeganistão, voltaram... Né, de algumas das tantas guerras que os Estados Unidos já participaram, já provocaram, e eles estão na rua, morrendo na rua, drogados, prostituídos, abandonados, largados, estão na rua. E eu vi um caso de uma mãe que conseguiu encontrar o filho, não sei quantos estados fora, longe do estado deles, porque ele voltou da guerra, voltou para casa e depois ele fugiu, desapareceu. E ela ficou procurando ele, assim, em todos os Estados Unidos, até que encontrou ele, tipo assim,
Ela é lá do norte dos Estados Unidos e encontrou na Califórnia, sabe? Então ela conseguiu encontrar o filho todo destruído pelo tempo, destruído pela guerra, meio louco e tal, que a maior razão de eles estarem na rua não é o fato de serem drogados, ou é o fato de problemas mentais, né? Então, eu imagino assim, qual é a mãe, qual é a família, qual é o pai que aceita que esse Donald Trump entre na guerra lá, ou em qualquer guerra, em qualquer lugar. O que passa? As pessoas não têm mais aquela afinidade um com o outro, aquela empatia, aquele amor de dizer, não, eu não vou deixar meu filho para a guerra, não vai ter mais guerra. Chega. Não, tu vê que na Rússia, depois tá cheio de mulheres grávidas russas, no Uruguai, na Argentina, porque não querem que os filhos nasçam na Rússia, porque aí eles poderiam ser chamados para o exército. Sim, porque é uma ação meio normal, né? Em qualquer país. Eu, por exemplo, se fosse entrar agora, não é o meu caso, porque eu não tenho mais filho pequeno e nem em fase que não possa decidir. Mas eu não deixaria meu filho ir para a guerra. Quem disse que eu fiz um filho para vocês levarem para a guerra? Uma guerra que não é nossa. Mas aí nós temos que voltar para aquilo que eu vi no final ali, tu falando eu acho que foi a Lúcia também, da dificuldade da divisão de distribuição, né? Distribuição de renda. Uma das características que explica isso é que nós basicamente somos egoístas. E tu vê que o egoísmo, na realidade, é uma chamada pulsão de vida, no sentido de que para ficar vivo, eu tenho que buscar algo que me deixe vivo, inicialmente a alimentação. Mas a base egoísta da nossa personalidade é que explica essa diferença de pessoas para pessoas no sentido econômico. Né? Porque é muito difícil alguém que adquire as suas coisas tenha pensamentos empáticos do jeito que é colocado, né? Sim, sim. E todos seriam iguais. Até o emoji, né? Aquele 80-20, né? Quer dizer, eu diria que 20% da população ainda tem um egoísmo muito grande pessoal. Não quer dizer que os outros 80% não têm. Porque é muito comum eu ir de uma parte negativa básica econômica e quando eu chego num certo nível, aquele ser que era necessitado e aparecia empático e tudo mais, aparece nele o egoísmo de agora ficar, o que se vê dessas sociedades que se começa assim, todo mundo trabalhando junto, maravilhoso, agora vamos conseguir fazer uma sociedade, daqui a pouco tu vê aquele cara que se queixou para nós, eu me lembro um tempo atrás, eu tô ferrado, tô com a minha propriedade, a minha firma na minha mão, mas as brigas que eu tive com os outros 3 me deixaram altamente lesado. Quer dizer, da onde surge, já que os 4 começaram bem, o egoísmo básico que nos habita, né? Não, e assim, porque na verdade, geralmente de um grupo, aquele que se acaba assume chefia, cargo de comando e tal, é a pessoa que tem mais um impulso de domínio, de submissão do outro, né? E acha que tem ele que sabe e tal. Essa é uma diferença que é impossível tirar, né? É natural, totalmente natural. Sempre tem num grupo alguém que se destaca como sendo o organizador, o comandante, o cara que vai para as cabeças, vai fazer. O líder que vai ganhando poder, né? Isso aí. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa que quer conversar comigo, fazer lives, porque ela é de um grupo, tem um grupo budista em Gramado, em Caxias e aqui em Porto Alegre. Então eles viram das nossas gravações aí, eu acho que foi contigo e também com o Rogério, e aí eles acharam muito interessante e ele veio falar comigo. Aí ele é um cara que mora em Nova Petrópolis, e lá ele equipava ambulâncias, ele tinha uma firma antes de equipamento de ambulância, então ele me contando, ele diz, como é que pode as pessoas serem assim, tão egoístas e sacanas, né? Ele disse, uma vez eu estava com minha firma em andamento e um prefeito
do interior me chegou e disse, eu queria que tu me equipasse uma ambulância. Quanto vai sair esse equipamento de interessante todo lá dentro da ambulância? Olha, uns 150 mil. Aí o prefeito só me diz assim, tá, tu cobra os 80 para ti, né? Mas tu bota aí na nota 180 e o resto tu me dá em dinheiro. Aí ele diz, eu fiquei tão indignado com aquilo que eu me segurei, fiz assim, ele descer onde tinha vindo, e chegamos na porta de saída, eu digo assim, olha, tchê, tu vai para onde tu quiser, mas não me aparece mais aqui. Aí ele saiu vendo. Então tu vê, aí tu vê o que é o poder, né? Não, ele deve ter achado. Ele saiu rindo dizendo para mim assim, mas esse cara é um burro ingênuo. Desinteligente. A honestidade te deixa desinteligente. Mas essa semana, no meio de uma dessas falações aí, eu comentei alguma coisa e aí a nossa amiga Marilene Poma, ela fez um questionamento e até a gente disse, não, vamos colocar quando tiver o Dr. Maia. E agora eu estou aqui procurando para poder falar com o senhor aqui sobre isso, tá? É tipo assim, ó, nós estávamos falando sobre tudo isso que a gente está falando aqui também, tá? A verdade é essa. E aí ela colocou que nós não estamos preparados para viver em paz. Que eu disse, olha, nós poderíamos viver em paz e tal, não sei o quê, né? E ela, assim, ó, tipo, doutor Maia, o senhor não vai ouvir, tá? Porque o meu som aqui não abre para o senhor. Mas eu vou colocar só um pedacinho de novo do que ela falou, tá? E aí os nossos amigos vão ouvir. A não ser que o senhor tenha um rádio aí. Um rádio não, um celular. Mas então fica em silêncio que eu vou repetir, tá bom? Bia, bom dia. Bom dia, Mano Altas. Sabe que há muito tempo eu tenho vontade de contar. Sempre a gente fala essa coisa de tudo em paz. Eu lembro de um filme que eu vi. Eu não lembro se foi um filme, se foi um livro. Já faz muito tempo. Gostaria até de encontrar de novo. Se eu não me engano, o nome tinha a ver com... abismo, alguma coisa assim. Que tinham três homens e uma mulher, uma cientista, eles mergulhavam num tipo de um submarinozinho abaixo assim, daqueles buracos que vai no mar, enfim. Estavam procurando alguma coisa que eu não lembro mais. E eles entraram nesse abismo e o troço sugou eles. Bom, para resumir, eles foram parar lá no centro da Terra, num mundo distópico, totalmente em paz. As pessoas não morriam, elas terminavam ali, guardavam sua essência, nasciam de novo, com a sua experiência, com tudo, e reviviam. Era muito interessante, era tudo perfeito, todo mundo tinha tudo. Só que esses que foram para lá não queriam ficar lá de jeito nenhum, só a mulher, que era uma cientista, que gostou. O resto, enquanto não saiu de lá, não sossegou, acabou que destruir quase com tudo, mataram uma pessoa de verdade, uma alta lá, espiritualidade assim, já antiga, porque se eles morressem fora dali, eu não lembro muito bem como é que é a história, mas sei que fizeram uma confusão, e aí eles acabaram deixando eles, só que quando eles chegaram, eles estavam na antiguidade, porque para não poder contar para ninguém desse mundo. E aí eu lembro disso, porque nós não somos preparados, a gente fica entediado com tudo perfeito. Isso, sabe, é muitos anos sempre que eu estou para contar essa história e não acho pertinente, mas hoje eu resolvi contar, porque há muito tempo eu tenho vontade, Então, né, na verdade, sim, doutor Maia, houve uma experiência científica
eles desceram no mar, iam entrar naquelas fissuras, aqueles buracos que tem no mar, né? E esses cientistas, eles entraram nessa e acabaram entrando no fundo do mar, do centro da Terra, e encontraram uma sociedade, uma civilização altamente pacífica, onde tudo estava resolvido, tudo funcionando direitinho, sabe? Tudo em paz total. As pessoas morriam, daí guardavam a essência, a pessoa voltava, revivia, e etc. e tal. E eles entraram em crise porque eles não tinham capacidade de viver num mundo de perfeição assim, num mundo de paz. Eles queriam sair dali, desesperadamente sair dali. Quer dizer, ela não sabe o nome do filme, provavelmente vai pesquisar, vai achar, porque ela está falando de um filme que ela assistiu lá no passado. E ela diz que nós não somos... E ela levantou essa fala, né, de que nós não estamos acostumados e não saberíamos viver em paz. A gente tem que, de alguma maneira, nós estamos habituados a um mundo caótico, a esse mundo assim, de fofoca, de guerra, de altercação, de porrada, assim, né? E eles chegaram quase a destruir esse mundo que eles encontraram na tentativa de sair de lá, de voltar. E quando eles conseguiram voltar, eles estavam, tipo assim, lá no passado, para não poder contar isso que eles encontraram, sei lá. O filme deve ser maravilhoso, a Marilene tem que ser cobrada até ela lembrar o nome do filme, né? Mas tipo, a história toda é: estamos com capacidade para todo mundo viver em paz, todo mundo viver em condições perfeitas, todo mundo respeitar todo mundo. Esse ser que existe hoje, esse Homo sapiens sapiens, ele conseguiria viver num ambiente altamente pacífico, colaborativo, com a pessoa sentindo a dor da outra, né? Existindo todos aqueles sentimentos mais superiores que a gente tem. É por isso que o admirável mundo do Huxley, né? Que ele até tem o filme, talvez seja esse. Não é. Não é. Outro, não, porque no Admirável Mundo Novo não tem nada a ver com o fundo do mar. Não. Tem outro tipo de base. Mas é que sempre a gente volta à mesma posição. Como nós somos seres, vamos dizer assim, pulsionais no início da vida, né? A gente faz de tudo para sobreviver, né? Então, a mãe que me cuida, o ambiente que me dá as coisas, mas a criança pequena, ela não tem, o desejo ali não tem vergonha, nem nunca terá, né? Ela é absolutamente antiética e não sabe o que é bem e nem mal. A criança pequena, ela procura a sobrevivência de todos os modos. Então, onde é que começa, vamos dizer assim, o que seria pragmático e cultural? Mais ou menos ali pelos 4, 5 anos que começa a educação, que seria a chamada ética e moral, que dá para viver, então, em sociedade porque tem regras. E essas regras é para o convívio, e o ideal seria que todos se dessem conta de que todos são iguais e todos mereceriam status básicos de vida, o melhor possível que uma sociedade oferece à medida que ela cresce, vamos dizer, cientificamente, com todas as assistências que a gente sabe. Mas essa base arcaica que nos habita, dependendo do tipo de educação que eu tenho, baseado na minha mãe e no meu pai, na cultura familiar, ou chamada microcultura familiar, que é a mãe e o pai, dentro da sociedade, ela vai me matizar e me deixar marcado e identificado com esse tipo de cultura que vem dali. Então, na medida que eu, vamos dizer, até a gente diz, né, que tem, assim, na teoria do apego, se uma mãe é suficientemente boa e está sempre presente, me dá uma condição de apego suficientemente bom para mim ter uma relação boa com alguém lá fora. Depois, porque a relação que eu tive com a minha mãe e meu pai foi de extrema segurança, que foi me dada durante um tempo. Agora, se no segundo nível a mãe não foi suficientemente boa, ela teve problemas, ela se afastou, ela criou dificuldades para ela e mudou afetivamente comigo, eu posso ter uma relação ansiosa com as pessoas. É muito comum nesse filme que a gente comentou agora, a Nora,
eu depois vou te mandar, não sei se eu te mandei a gravação, aparece a relação ansiosa da menina com ele. É uma relação ansiosa, assim, que eu busco uma felicidade que eu não tive naquele momento arcaico, e eu busco alguém que eu ame, que eu fique segura e feliz. E esse alguém está sempre sendo aquilo que eu mais desejo, mas ele é diferente de mim e pode começar a me frustrar. Então eu me agarro nele assim, com unhas e dentes, e aí a gente vê problemas de casal de uma pessoa muito ligada no outro e o outro muito distante. Aí, terceiro nível da teoria do apego, a pessoa que é distante e afastada. Ela não é ansiosa, ela é mais fria. Onde é que ela teve essa frieza e essas desilusões? Quando foi criada. Então, ali no filme aparece o segundo, que é o parceiro dela, que é maravilhoso, riquíssimo, casa com ela, vai ser maravilhoso, aí chega a mãe e o pai, que são russos, de uma dinastia lá, enfim, eles eram extremamente ricos e simplesmente dizem que ela é uma puta sem vergonha que casou com o filho e que tem que terminar o casamento. O que o rapaz faz? Simplesmente todo aquele romance que ele tinha, ele sai fugindo e desaparece, deixando ela sozinha, brigando com os asseclas daquela família super rica, como se ela tivesse sendo uma estupradora do menor, que o guri tem 22 anos. Então, esse filme e essa colocação mostra bem que a nossa criação é que dá para nós bases de relacionamento em que todos os afetos negativos estão vinculados aos positivos. Ciúmes, inveja, egoísmo, soberba, orgulho, raiva, agressividade, brutalidade e os outros afetos positivos, empatia, amor, todos devemos ser iguais, tudo mais. E então, voltamos para aquele ponto. Cada um de nós tem que estabilizar isso dentro de si num caminho que seria idealizado, que a gente vê que está sempre muito distante da realidade, né? Porque nós estamos sempre em guerra, ou com o nosso vizinho, ou com nossos, vamos dizer assim, vizinhos de condomínio, ou daqui a pouco uma guerra mais ampla, até de país contra país. Por quê? Porque a onipotência e o egoísmo nos habita no fundo, que é o nosso demônio-chave, né? Como é que diz o Ayatollah para os Estados Unidos? É o grande demônio, o grande Satã. Israel é o pequeno Satã. O que a gente faz com o Satã? Nós não queremos que ele desapareça, desmanchar ele? Ora, tu me chama de Satã, eu quero te matar também, né? Porque senão tu vai me matar. Então aparece isso o tempo todo dentro de nós. Mas nós estamos sempre buscando o ideal maravilhoso de que isso não devia acontecer, né? Agora, o senhor fala como é que é o mesmo? É a pulsão da criança? Como é que é mesmo? A criança pequena não tem ética nem moral. Ela simplesmente, tu pode ver, uma criança pequena de 2, 3 anos, ou tem assim uma quantidade enorme de brinquedos, ela não dá bola para nenhum. Aí chega outra criança e vai lá e pega um. O que acontece? Tu larga isso aí, é meu, é meu. Sim. Até alguma coisa que ela nunca mais usou, mas se alguém pegar, nunca mais usou. Esse egoísmo básico, ele é tratado brutal, eticamente à medida que eu ganho as estruturas ético-morais que a sociedade mais ampla, ou da minha idade em diante, por exemplo, eu sou educado a partir dos 3, 4 anos, e todos esses afetos pulsionais, orgulhosos, agressivos, violentos, dominadores, bulinadores, o bullying nos colégios, né? Está dentro de cada um de nós, dependendo do tipo de educação básica que eu tive. Tá, então, mas, sim. Agora, o que me parece, assim, doutor Maia, eu já comentei aqui algumas vezes, e eu estou falando isso, assim, totalmente mergulhada na minha ignorância, tá? Não estou aqui querendo de boa. Nós estamos elocubrando. Elocubrando, né? Mais elô do que cobrando. Mais elô, gostei. Mais elô do que cobrando. Não estamos cobrando.
Mas assim, ó, é que eu aprendi, nem aprendi, eu tive contato com uma filosofia que é a que eu tenho pretensamente na minha vida, tá? Que é a Isso. filosofia dos Kahunas, a filosofia Una lá do Havaí, que foi desenvolvida, foi decodificada no Havaí já há não sei quantos anos. E nessa filosofia, que seria oriunda daquele continente de Mu, da Lemúria, né? Eles falam que nós temos que identificar e comandar a nossa criança interna, que é essa da pulsão. Isso. Por quê? Porque a nossa criança interna, ela é que nos comanda. 90% das vezes, quem está no comando é a criança interna. De vez em quando, o eu médio, porque é o eu básico, que é a criança interna, o eu médio, que é essa que está agora aqui conversando, que vai para a escola, que vai trabalhar, que organiza as férias, essa é o nosso eu médio. E essa nossa criança interna, ela é pulsante, porque nela é que nascem todas as nossas grandes atitudes e os nossos grandes desejos, as nossas frustrações, ela guarda tudo. E ela tem uma memória implacável. Ela tem uma memória implacável, ela não esquece nada desde o tempo em que estava no útero da mãe. Essa criança interna na filosofia Una, né? E aí eu criei uma ideia na minha cabeça, depois que eu consegui entender, ou pelo menos acho que entendi um pouco essa proposta da filosofia Una, que eu, por exemplo, hoje eu sei assim, exatamente quando a minha criança interna está no comando. Quer dizer, também de novo a pretensão, né? Mas eu acho que eu sei quando a minha criança está no comando, porque é quando eu quero mais me exibir, quando eu acho que eu que sei, quando eu tenho certeza de que eu sou muito mais esperta e importante e bonita e bacana e inteligente do que os outros, e eu me reconheço já quando eu estou assim e eu consigo voltar. Eu pego e volto, porque a ideia da filosofia Una é tu coordenar a tua criança interna. É fazer contato com ela e aprender quando é que ela está no comando e fazer com que ela volte. E que daí tu vai ser uma pessoa mais ou menos equilibrada. Sim. E aí eu fiquei pensando assim, ó, nós não fomos treinados para isso. Então a gente aprende a aceitar regras que vêm de fora para dentro. Então, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, o pai não permite, a mãe não permite, a religião não permite, a escola não permite, a empresa não permite, a mulher não permite, o marido não permite. Nós vamos aceitando regras de fora para dentro. Mas assim, ó, o nosso interno é que nem um vulcão fervilhando. Aí daqui a pouco a gente tem alguma coisa que chama atenção. E aí tu cria alguma coisa de foco naquilo ali, ou por poder, ou por dinheiro, ou por atração, ou por tesão, alguma coisa te chama atenção naquilo ali e tu pode perder todas as tuas cascas. Tudo aquilo que te ensinaram e tal pode ir pro saco e tu vira um bicho, tu vira uma coisa que tu vai lá e quer. E me parece assim que, de uma certa maneira, essa pulsão da criança é aquilo que até provoca as guerras. Esse brinquedo é meu, mas eu quero teu brinquedo, então eu vou te quebrar a pau. E eu vou, só que daí tu tem bomba atômica, só que daí tu tem artefato nuclear, sabe? E quando tu sai da criança, e parece que a nossa criança interna é que está dominando o mundo. Não, é que tu colocou uma coisa que todas as religiões e todas as filosofias procuram que eu seja uma pessoa empática e que diga que o outro é igual a mim e que deveríamos todos ser irmãos e abertos a ajudar empaticamente o outro. Esse é o grande ideal que nos habita e, na realidade, nós temos o tempo todo esse lado, então, que seria meio divino, meio santo, meio maravilhoso, um plano altamente pessoal, que então a filosofia Una fala, o budismo fala, os místicos falam, as religiões buscam isso, mas dentro desta situação há uma mistura constante do que seria o lado oposto, que é a nossa formação básica ético-moral,
que ela, dependendo da minha expertise, do meu falso self, que é egoísta, que é orgulhoso, que é narcisista e que sabe que eu posso tirar mais e me aproveitar dos outros porque eu sou mais esperto. Eu não lido com culpa, não tenho culpa nenhuma de passar o outro para trás. Aquele cara que diz assim, não, tu cobra 1.100 e mais 70 e 70 tu dá em dinheiro para mim. Quer dizer, não há culpa nenhuma na expertise deste mundo. Então, tu tem razão. Nós vivemos o tempo todo dentro de um ideal maravilhoso de como deveria ser e uma desilusão constante de como é. Isso não muda nunca, a não ser que tu, ao chegar nesse ponto interno que nós estamos falando, tu fique absolutamente capaz de entender a tua criança interna, como tu falou, na sua linha egoísta, agressiva, violenta, orgulhosa, e manejá-la dentro de ti pessoalmente. Mas isso não dá para ser imposto em alguém que tem uma vivência tão, vamos dizer, ácida. Até me lembrei dessa novela da Odete Roitman, aí que aparece aquela menina que o objetivo dela é o dinheiro e ela faz qualquer coisa para conseguir o poder econômico, porque o dinheiro é tudo na existência, na vida, e se pode ter tudo. Quer dizer, é uma pessoa que é capaz, sem culpa, de enganar todo mundo com aquele objetivo. Essa é uma característica nossa, pessoal, o tempo todo, que cada um de nós tem que, como tu disse, dominar ou mudar. Mas é um conhecimento pessoal. Sim. Não adianta tu dizer para o outro assim, olha, deveria ser assim. Não. Porque o núcleo interno básico não vai mudar simplesmente porque tu disse. Se eu estou ganhando tão bem assim, passando o outro para trás, tu vai me dizer, não, agora tu vem para cá e tu vai dividir tudo que tu tem e dá para todos, tu tem que ser bom. Vão rir de ti, né? Sim, totalmente. E ao mesmo tempo, assim, é viver numa ilusão, né? De que tu vai ser melhor do que os outros. Exatamente. Por exemplo, de manhã, hoje, eu acabei rindo do Bolsonaro, ou pelo menos da notícia que eu li, que seria dele. O Bolsonaro, se for preso, ele não vai aceitar cumprir a prisão domiciliar. Eu dei uma gargalhada, digo, claro, o cara é incomível, imexível, imortal, imorrível. Tudo que ele é o cara, né? Ele não vai querer ficar em casa com tornozeleira, ele quer ficar no presídio central. Ele quer ficar no presídio Bangu 2. Ele quer ficar então, tu está falando do narcisismo poderoso. Como é que eu vou? E o meu orgulho, como é que vocês têm essa pretensão de me jogar numa simples prisão? Eu que sou o que fui. Esse orgulho não se tira assim, né? Eu vou lutar até a morte para manter isso. A Zambelli não foi para a Itália fugindo? Quer dizer, não tem mais quartel essa luta. Quando chega nesse ponto, é guerra. Eu tenho que te matar. Como é que dizia aquele muçulmano para o médico? Para mim te salvar, na minha crença básica, é só te matando, porque aí tu é salvo na tua alma no céu. Então eu entendo um terrorista e um cara que se veste com bombas e vai para um lugar público e se explode. Porque ele tem uma crença tão clara do além, que a gente fica até invejando. Pô, esse cara tem uma crença que eu gostaria de ter, né? E o mais básico, assim, é que daí tu olha o oposto, o outro lado da moeda, que é o nosso lado ocidental aqui, né? Cristão, ocidental, e a promessa é que tu vai ser um cara que vai poder viajar, que vai comprar muitos relógios, que vai ser rico. Tu não tem promessa aqui de ir para um paraíso. Aqui o paraíso é o comércio. É na terra, pois exatamente. É ter dinheiro para comprar tudo. Então tu pode matar todo mundo lá do outro lado que pensa diferente, porque daí tu vai ganhar esse paraíso aqui, né? E tu te lembra como era quando ele morre, vai para o céu e tem 72 virgens. Aí fica aquela pergunta, mas depois de deflorar 72, não, é que cada vez que tu deflora uma virgem, o ímã volta. Então é a eternidade, as 72. Então,
Na verdade, é um caçador de ímã. Olha só, doutor Maia, a notícia que chega aqui, ó. Urgente, Coreia do Norte anuncia apoio militar ao Irã. Né? Não, nenhuma surpresa, né? Não, tu sabe que agora a surpresa até é minha, mas nesse sentido, eu falando para um colega meu que é judeu lá do prédio, eu disse assim, olha aqui, ó, eu acho assim que o Irã tá um pouco atrasado. Eu, se fosse o Khomeini, eu pedi uma bomba atômica emprestada para o baixinho da Coreia do Norte. Ele ficou me olhando. Agora tu tá me dando. Cuidado que a pessoa pode não entender, né? Não, ele gostou da brincadeira, porque o Irã também é esperto, né? Não, mas é uma coisa tão assim, é tipo esse avião que está se dirigindo agora lá para poder explodir a base de artefatos nucleares, né, do Irã. Isso aí isso não parece uma coisa assim de guri de vila brigando, guri de condomínio brigando. Agora tu vai ver só o que eu vou fazer. Mas é isso que eu sempre digo. Esta briga de condomínio só não é nessa altura que nós estamos falando porque falta poder. O poder seduz a gente para que o demônio do egoísmo se crie de uma forma fantástica. A briga de condomínio é a mesma da briga que está havendo lá. Na Ucrânia, em todos os lugares, é exatamente isso. Eu tenho poder suficiente, por isso que se diz, eu sou honesto. Mas dependendo do nível de poder que eu vou adquirindo, a minha honestidade pode começar a se flexibilizar, porque eu não sou ameaçado por nenhum tipo de sanção. Eu posso tudo daqui a pouco. Então eu posso te destruir sem problemas. Todas as gangues e os comandos vermelhos, as milícias, funcionam dessa forma. Qual é a lei? A lei é a morte. Se tu passa o limite e fica me devendo, eu te assassino. Sem problema, porque a minha estrutura é essa. E tu sabe que ou tu me obedece, ou tu vai morrer. Isso nos habita dentro. Cada um de nós tem que mudar isso internamente. Agora, quando essa verdade vai chegar na cabeça dos 14 bilhões de pessoas que existem, né? Por isso que o caminho é pessoal. Quer dizer, a terapia de autoconhecimento, ou a busca do autoconhecimento, é entender este lugar interno, esse demônio que nos habita. Aliás, Santo Agostinho já dizia isso, e todos os filósofos dizem que os grandes santos geralmente fizeram um pacto com o seu demônio interno. Porque, como é que diz aquela pergunta? Mas vem cá, não é Deus que criou o mal? Foi. Ele criou o demônio. Mas então ele tem que estar grudado no demônio. Porque se criou o demônio, ele que criou o demônio, é responsável por tudo. Como é que tu me responde isso, Luigi? Tu conhece o Luigi, né? Uhum. Da Pampa. Não, mas não Luigi, conheço. como é que criou? O Luigi é um repórter da Pampa, volta e meia eu volto ouvindo a Pampa. E ele, então, ele tem uma visão religiosa, assim, bem avançada. E, pelo menos ele responde as perguntas feitas por pessoas lá que falam nas perguntas, né? Então o cara pergunta assim para ele, mas como é que Deus criou o mal? Mas Deus estava louco quando criou o mal? Porque ele criou tudo, então ele criou o mal. Olha, para responder essa pergunta não é nada fácil, né? Dizer que o bem e o mal estão assim entranhados dentro de nós. Difícil da maioria das pessoas entender isso. Não, eu sou do bem. Para aí. Tu tá falando no demônio. Demônio, eu não quero nada com ele. Mas eu não estou falando que o demônio existe fora de mim. Eu estou falando que um lado malandro meu sempre vai existir em mim. Onde é que eu não tenho... Me diz alguém que não tenha feito uma sacanagemzinha ou um abuso excessivo do outro. Na sua lembrança mais profunda. Pois é. Essa é a grande questão, né? Essa nossa contradição, a nossa contradição absolutamente intrínseca. Agora recebi aqui da Miriam. A Miriam disse, Bia, acabei de ler
um material de esquerda, onde eles apresentam todos os sites, todos os canais da esquerda no YouTube. E não encontrei a Manaua. Tu não é de esquerda? Olha só, eu não sei, né? Primeiro que eu não sei Meu braço está no meio, hein, Beatriz? Primeiro que eu não sei quem é que faz a lista, né? Aí eu não sei quais são os critérios, aí vou ter que repensar, né? Para não ficar assim, mas então eles não me consideram, eles nem devem saber que eu existo, sabe? São pessoas muito superiores, não devem saber que a gente existe. Mas isso não quer dizer nada. Tem uma esquerda superior, né, Beatriz? Eu estou fazendo a minha parte, né? É só isso que eu posso dizer, né? Estou fazendo a minha parte. Agora, se eu não estou na tal da lista... Então já entendi, tu é de centro-esquerda. Não, eu sou de esquerda. Não sou. Não sou, mas não estou na lista, tá? Não estou na lista. Pois não está na lista. Então, a moça essa ouvinte deve procurar naqueles de centro-esquerda. Vamos ver se não, eu não devo estar em lista nenhuma. Talvez na lista da ABIN, pode ser, né? Mas não devo estar em lista nenhuma. Mas sabe que eu realmente nem sabia que existia essa lista aí. Depois eu vou ver. Né? Tem que ver onde é que está essa lista. Os maiores canais de esquerda no YouTube, tem os pequenininhos ali também, né? Ela está me mandando aqui. Mas eu não eu até é interessante, sabe? Às vezes é bom não estar em lista nenhuma, né? É bom, né? Interessante isso. Agora eu vou ter que pensar, meu Deus, não estou na lista, vou perder o sono. Vou perder o sono aqui. A nossa amiga, obrigada, Miriam. A Miriam sempre atenta, né? Junto com a gente aqui. Muito obrigada, viu? Aqui é o nosso amigo... ele pede para não falar, tá? Ele diz, não fala meu nome e tal. Claro. Ele não se interessa, já foi interessado em saber detalhes de guerra ou de briga entre países ou qualquer coisa assim. Eu ando saturado e também sei que ando numa depressão que eu não sei que tipo de depressão é. Porque eu não tenho falta de apetite, não tenho falta de sono, a minha vida parece que está normal. A questão, Dr. Maia e Beatriz, é que eu não sinto prazer em nada. Nem em comer, nem em dormir, nem em transar, nem em trabalhar, nem em jogar bola. Não sinto prazer em nada, eu só estou vivo por estar. E isso é tão estranho que vocês não têm noção. Não, mas isso é uma característica, vamos dizer assim, que a gente... Por isso que eu chamo de linha de autoconhecimento e de pesquisa. Eu estava conversando com essa pessoa que eu te falei antes, que ele tem esses grupos que são budistas, né, e gostariam de fazer uma live comigo, assim, porque acharam que há um conhecimento interessante a ser discutido, né? Então, quando eu estou numa situação como essa, uma das linhas assim que eu devo procurar, se não for uma terapia, pelo menos um grupo onde eu possa, vamos dizer assim, colocar essas minhas situações mais profundas, e são, na realidade, uma base filosófica. Qual é o sentido da vida? Por que eu estou absolutamente vazio? O que isso tem que ver com a minha formação, com a minha origem, com os caminhos que me levaram até esse momento em que esse vazio existencial está me matando, de certa forma, eu penso até em morrer, em desaparecer. Eu tenho que examinar as raízes que hoje estão florescendo como flores negras na minha vida. Quer dizer, por que as minhas raízes hoje produzem flores enegrecidas e sem sentido? Quer dizer, a floração da minha vida está um caos. Estou ficando esquelético no sentido afetivo. Eu sempre que busco um sentido de vida, eu devo examinar isso com alguém ou num grupo. Porque sozinho eu teria grande dificuldade de entender. Então, na discussão com uma outra pessoa
trazendo as coisas que me levaram a este ponto, eu posso, então, vamos dizer assim, desmanchar o que é ruim, que está, vamos dizer assim, destruindo o meu sentido de vida. É por isso que eu sempre chamo na linha do autoconhecimento. Sim. Eu, quando fiz a minha análise pessoal, eu consegui chegar nesse ponto que eu cheguei através de um tempo grande. Foram quase 6 anos, 4 vezes por semana. Mas Mas o que eu pensando. ganhei de percepção Sim. nisso foi impagável, vamos dizer assim, pelo que eu... Agora com esse bafo na nuca de um avião indo em direção a uma caverna de transformação nuclear, a gente não tem esse tempo, né? Não, nós estamos falando Dr. do Maia, rapaz esse, né? sim, Do mas rapaz. o senso de urgência que está nascendo dentro de uma parcela da humanidade, eu estou dentro dela, o senso de urgência, ele está mexendo com as nossas entranhas, assim, né? Mas aí que está. É uma coisa muito, muito doida, assim. Ontem. Mas aí eu estou culpando alguém, eu sempre estou culpando alguém, eu nunca me culpo. Eu sempre vou na direção de quem é culpado que está acontecendo. E aí então fico mal porque está acontecendo isso lá. Ora, isso é uma característica que nós estamos falando que é intrínseca a nós. Sim. Se está acontecendo lá, eu também sou responsável porque eu devo então procurar um caminho meu para que isso não aconteça comigo. Mas no sentido de uma humanidade, aí eu estou idealizando demais que isso aí vai me deixar mal porque está acontecendo lá. Eu estou querendo entender que eu sou responsável por mim. Eu não posso fazer nada por lá. Eu posso, usando lá, me perguntar por que isso acontece lá e por que está acontecendo dentro de mim. Eu tenho acesso a mim. Porque senão eu estou sempre idealizando a humanidade como capaz. Vem cá, mas como é que eles fazem isso? Como é que tem guerra? Como é que se matam? Alguém é culpado. Deve ser esse, deve ser aquele. E é por isso que eu Ora, estou assim. buscar culpado é a coisa mais simples do mundo. É só eu tirar a minha responsabilidade, né? E dizer, eles é que são os merda. Eles é que... Mas isso são, né? Eu acho que Sim, são. mas a raiva é essa, né? São Se grandes tu quer merda. me matar, eu quero te matar também. Por quê? Mas por que tu quer me matar? Porque eu estou errado? Não, mas eu acho que tu está errado. Então tu vê que não tem quartel essa briga. Não. Então, Nem sentido sempre eu nenhum, tenho né? que estar de um lado. Mas vem cá, mas por que o outro lado, que é humano, é pior do que eu? Aí Mas vem as eles é que são sensações. pior. Sim. Ele é que deveria ser morrer, ele é que tem que desaparecer. Mas por que ele e não eu? Mas eu sou bom. Mas então Eu seria tenho. eu? Aí que está o problema. Tu não sabe lidar com o paradoxo. A Não vida sei. é um paradoxo. É uma luta entre o bem e o mal constante. Desse caminho do meio, eu tenho que descobrir um sentido para mim. Porque senão eu tenho que achar um culpado. E achando o culpado, é só destruir o culpado e está tudo bem. Mas nós Mas fomos isso... treinados para fazer isso. A gente sempre tem que achar um responsável, um culpado. Claro, isso aí. Quer dizer, eu essencialmente sou bom. O outro é que Sempre. deve ser o ruim. Mas o Mas. outro é humano como eu. Uhum. É tão Ontem. humano como eu, nasceu do mesmo jeito, foi criado do mesmo jeito. Claro que a cultura varia de país para país, mas por que tem um culpado e eu não? Não. Ontem, doutor Maia, um outro amigo nosso aqui, o Joemir, ele diz assim: Oi, Bea, achei interessante compartilhar esse vídeo, pois trata-se de um tema que nos últimos tempos tem me incomodado muito. O que as redes sociais estão fazendo com a nossa civilização? Aqui neste vídeo, o Augusto Cury diz que a política está sendo totalmente transformada na luta dos contrários, totalmente desprovida de sentido algum. Por isso estamos todos com uma sensação ruim, algo estranho. Eu, por exemplo, não tenho mais paciência de ouvir debates e mais debates sobre bolsonarismo e a luta desesperada da esquerda para tentar ganhar as massas,
tudo sempre cai numa vala comum, de uma fala de milhões de likes destes imbecis da extrema-direita. Enfim, aqui uma sugestão de pauta para o programa. Abraço. Né? Então, assim, por exemplo, essa questão que desde ontem eu estou pensando nisso, isso é um problema quando eu começo a pensar, essa questão, por exemplo, das enchentes aqui no Rio Grande do Sul, ficando aqui mesmo, bairrista, tá? O que a gente faz agora? Vamos fazer entrevistas, vamos fazer debates, e nessas entrevistas a gente vai conhecer geografia, nós vamos conhecer meteorologia, nós vamos conhecer hidrologia, nós vamos conhecer uma série de ciências que explicam tudo o que está acontecendo, certo? Sim. É isso que vai acontecer mais uma vez. Aí vou explicar como é que é a natureza dos nossos rios, dos nossos mares, que está degelo da Antártida, que os rios voadores da Amazônia, sabe? A gente vai ouvir sobre isso. E vai também ouvir quem são os responsáveis por terem interferido nesses rios, sabe? A poluição. A gente vai ouvir de novo. Quando, na verdade, isso aí dá um certo, assim, entoja, né? A gente fica meio saturado. Eu não quero mais ouvir falar sobre o que eu já sei. Né? Eu só vou sentir ódio, o mesmo ódio que eu já estou sentindo, de quem produz a poluição, de quem não respeita a natureza, de quem, né, produz todo o mal que está acabando com o nosso meio ambiente. Isso tudo não é que eu já saiba, mas é que eu já tenho essa informação. Parece assim que dá um certo cansaço na gente, tu acaba não querendo nem mais ouvir, porque eu quero, por exemplo, eu estou desde ontem pensando nisso. Tá, ok, nós já sabemos que isso por causa daquilo, não sei o quê. Agora, o que eu quero saber é o que eu faço? Para onde é que eu vou? Quais são as alternativas? O que eu posso fazer diante do fato de que isso está causando uma transformação no meu mundo concreto? A minha casa está sendo alagada, né? Eu já tive que sair 2 vezes correndo para conseguir um abrigo para casa de parentes. Não estou falando de mim, Beatriz. Graças a Deus eu não estou, né? E olha só, graças a Deus parou tudo lá para me ajudar. Então, a gente fica assim, o que a gente faz? Não tem ninguém fazendo essa proposta. Sim, mas olha bem, de novo nós estamos agora num esquema existencial. Se eu me dou conta que a vida é uma ilusão constante, com uma desilusão instantânea de tudo que eu pretendo idealmente ter, eu tenho que aprender que viver existencialmente num mundo como o nosso, que se coloca como a 6ª extinção do planeta pela quantidade de agressão ao meio ambiente que o homem está fazendo, pelo seu egoísmo básico de ter e querer tudo. Então, pessoalmente, eu teria que me dar conta, filosoficamente, que eu tenho que manipular a minha ilusão, desilusão, de uma forma pessoal, onde eu consiga entender essa duplicidade que é paradoxal. A maioria de nós sempre está ou do lado do bem ou do lado contra o mal. Então, sempre buscando alguém que é o maléfico para explicar o que está acontecendo de errado comigo. E aí, então, eu estou sempre nessa duplicidade que não leva a lugar nenhum, a não ser nessa posição que o nosso ouvinte falou. Eu estou desiludidíssimo com a vida, eu não tenho sentido, é uma decepção estar vivo, eu não posso fazer nada, mas eu posso fazer por mim, me dando conta que a minha vida é uma constante ilusão desiludida e que eu tenho que trabalhar nela para descobrir o melhor caminho para mim, dentro do meu poder. Porque o meu poder como pequeno, que está ali na beira do rio, o rio invadindo, a única coisa que eu posso pensar nesse momento eu fiquei muito perto do rio e eu tenho que descobrir um jeito de sair de perto do rio. Porque se o clima está mudando, eu tenho que saber que as coisas vão ficar diferentes para mim perto do rio. Esse é um problema altamente particular meu.
Mas me queixar que o mundo está contra mim e não estão fazendo o que deveria, é buscando sempre um culpado e tirando energia de mim, e ao tirar energia de mim eu fico decepcionado, mal e queixoso e vítima de um mundo que realmente eu sou uma vítima do mundo, mas eu tenho que entender que eu tenho que trabalhar para deixar de ser vítima do mundo dentro das minhas condições. Porque senão eu vou ficar mal, vou ficar doente mental, vou ter que ir no psiquiatra, pedir remédio que eu estou deprimido, que eu estou ficando psicótico, e não consigo entender que essa complexidade da existência é para todos. E que aqueles que querem mais poder se acham donos do mundo e, porque tem poder, podem chegar a esse ponto que nós estamos vendo. Ou seja, você tem que ficar adulto e encontrar uma solução racional para ti. Para mim, quer dizer, bem o que a filosofia una diz, o que ela diz? Tu tens que buscar dentro de ti um plano teu, único, para lidar com esse mundo hostil. Ele é hostil, ele está sempre querendo... O que a gente vê nos animais, a capacidade de hostilidade de uns com os outros é incrível. Por quê? Porque eles têm que sobreviver. Então, as malandragens que animais fazem uns com os outros é algo assim que, quando a gente vê as nossas atitudes, até fica meio estranho, até porque, olha, eles são mais sacanas do que nós. Mas por que a sacanagem? Para a sobrevivência. Criaram uma série de romantismo na cabeça dos seres humanos, né? Isso, então, que o mundo é uma coisa assim maravilhosa, que Jesus Cristo vai chegar aqui na minha casa e dizer, ai, que tu tá lindo, tu é maravilhoso. Mas vem cá, tu quer ser ingênuo, então fica a vida inteira. Porque como mas o senhor a vida falou, é muito pesada. Como o senhor falou aí a respeito, né, do que o mundo é assim e tal, e tu tem que aceitar e que a vida é assim e tem que ser assim, porque nós vivemos num sistema físico, moral, espiritual, mental, de todo tipo, todo gênero, muito hostil, né? E a cada momento a gente tem alguma coisa que pode nos causar problemas ou até mesmo nos eliminar. No meio ambiente onde eu me encontro exatamente, daqui a pouco pode ter aqui bactérias, fungos, vírus, outras questões, né, que podem entrar no meu organismo e até me eliminar, certo? Por mais que isso aí seja meio absurdo de falar, mas é verdade. Tu tá num mundo extremamente hostil, absolutamente hostil. E vem o romance que nós estamos habituados desde sempre, de que a solução é o amor, é o amor, é o amor. Isso. Mas eu acho também que passa por aí. Mas tem muito mais a ver com cooperação, né? Cooperação de espécies. Por isso que se diz, tem um teórico da psicanálise assim, olha, vocês têm que descobrir uma coisa pessoal cada um, quer dizer, a empatia que é dizer que o outro é igual a mim e que o mundo é, de certa forma, empático comigo e eu posso ser empático com ele, mas sempre com humor, porque o humor é o melhor jeito de lidar com a desilusão que vai vir agora, daqui a pouco. Então, a maioria de nós está sempre procurando um berço esplêndido onde tem um pai e uma mãe, que agora estão no céu, né? Então, é a Virgem Maria, Jesus Cristo, ou Deus, e que vai nos ajudar. Ora, naquele momento que eu sou crente e faço uma caminhada por Deus de 10, 20 quilômetros, eu estou achando um caminho pessoal meu, que é muito válido. Porque a minha promessa de andar 10 quilômetros de joelho pode me dar uma condição muito boa. Eu não estou criticando, é o caminho que aquela pessoa está caminhando. E se ela ganha poder e de fé, ela está sendo iluminada por ela mesma, mas com uma crença de que vem isso não sei de onde. Mas é um caminho pessoal que cada um de nós tem que buscar do seu jeito melhor, que seria a nossa fé na existência, que segue caminhos os mais diversos para cada um de nós. Mas essas promessas que geralmente vêm de origem religiosa, vamos dizer assim, elas foram criadas e serviram perfeitamente para os sistemas de poder e de controle para manter a nossa criança feliz. Porque, então, afinal de contas, eu estou feliz ali. Então, se tu tem mais conhecimento como nós, estamos levantando essas hipóteses,
a gente vai dizer assim, olha, eu não sou religioso, eu sou meio ateu. Eu sou ateu, mas acredito em Deus. Quer dizer, eu sou capaz de lidar com paradoxos, zonas duplas. Tenho bem e tenho mal. Como é que eu lido? Ah, mas eu sou do bem. Eu não suporto quem é do mal. Mas vem cá, tia. Tu tá num mundo em que o bem e o mal estão entrelaçados, assim como cabelos na cabeça. Então tu tem que ter mais esperto e culturalmente entender que tu tem que abrir um caminho teu o mais eficiente possível nesse mundo, sempre preparado para o engano. E paradoxal, porque veja... Sim, doutor Maia, veja bem, eu sou uma pessoa que só pratica o bem, eu sou uma pessoa isso, eu sou uma pessoa aquilo e tal, comendo uma coxa de galinha. Exatamente. É a coxa de galinha, pobrezinha da galinha, né? Pois é. Não, é paradoxal, assim, a gente fica sem... É um mundo muito violento nosso. Mas para manter a vida, não tem que matar o outro na alimentação. Nós matamos as plantas. Isso. Até eu acho que os mais evoluídos seriam os veganos, né? Não matam animais. Sim. Mas nós carnívoros somos meio maldosos, não acha, Beatriz? Eu cada vez que eu penso nisso, eu evito de pensar isso na hora do almoço. Mas é porque eu tenho que admitir que sou uma pessoa horrível. Entende? Porque eu não consigo tirar de mim essa contradição que existe dentro de mim e que eu tenho que aceitar e me perdoar. Porque senão eu vou pirar. Olha, tu falou agora o centro da coisa. Como lidar com a contradição que nos habita? Esse nosso ouvinte aí, ele está sem sentido absoluto. Esse vazio é uma zona interna onde eu deveria conversar com ela, se eu não quiser usar uma outra pessoa, uma terapia ou um grupo. Eu tenho que olhar para o meu vazio e buscar sentido no vazio e por que eu me esvaziei assim. Esse caminho é o caminho da filosofia una também que tu falou, quer dizer, algo em mim mais denso e profundo deve ser acessado para explicar por que eu estou absolutamente vazio. Parece que todos os grandes místicos viveram exatamente isso durante um tempo X. A Teresa d'Ávila, que é uma das grandes santas místicas da Igreja Católica, foi ameaçada de ir para a fogueira, porque ela se aproximou de Deus fora do ritual, e ela dizia, dentro de mim há 7 níveis de entendimentos profundos de mim mesma, e ela colocou como sendo Deus. Os níveis alquímicos dos alquimistas são 7 também. E um alquimista que chega no 7º nível, ele transforma chumbo em ouro e chega na pedra filosofal. Hipoteticamente, nós aproximamos do budismo de Buda, que encontra dentro de si uma transcendência que gera um bem-estar profundo e entendimento do paradoxo da existência. Então, eu acho que o cara mais saudável faria uma busca constante disso, e não buscando culpados o tempo todo. Parte do princípio que eu sou o primeiro culpado. E aí eu entendo a culpa dos outros. Agora, dizer que eu sou essencialmente bom e que os maus estão lá, olha, é uma falta de perspectiva interna de visão de mundo, né? É uma desinteligência. Aí estou de acordo contigo. Desinteligência absoluta. Total, né? Agora, eu estou aqui com a capa do Brasil 247 aberta no meu notebook, tá? E tem aqui uma quantidade de manchetes, ok? E uma delas bem no canto esquerdo, na página direita, aliás, na página direita, bem no canto esquerdo, no canto direito da página, eu me dei conta do que a velhice faz com a gente, né? Que eu sempre hoje associo o que eu leio, o que eu escuto e tal, com a idade que eu tinha quando eu já ouvi uma vez. E agora, né, alguns anos depois, a manchete diz assim, ó, Trump diz que Irã está a ponto de obter uma arma nuclear.
Eu me lembrei dos dias que antecederam a destruição de Bagdá, quando o então presidente dos Estados Unidos, que era o Bush, né? Acho que era o Bush, ele dizia para o mundo inteiro que o Saddam tinha armas de destruição em massa e que isso significaria que já estava dada a autorização para ele ir lá e matar todo mundo. O que faz a velhice com a gente, né? Tu olha uma coisa e diz, bah, já vi esse filme, né? Vou sair do cinema, já vi esse filme. E o pior é que milhares de pessoas acreditam nisso e sempre a mesma narrativa, né? Mas olha bem, né, por que leva a isso? O poder excessivo, né? Eu fico capaz de definir as coisas porque o meu poder é absoluto. O poder absoluto dos Estados Unidos em matéria de armamento é $1 trilhão, né? O orçamento. Olha, se eu consigo armas, e ainda tem armas secretas aí que, olha, e tu nem imagina. Então, eu me baseando num poder como esse, sendo o que o Trump é, o que tu acha que pode acontecer? Eu sou dono do mundo. Por que uma pessoa chega a esse ponto? Por causa da soma de poder que está na sua mão. Eu me lembrei dos reis antigamente, né? O rei estava ali naquele lugar e a pobreza toda à sua volta, sem ter nada, só trabalhando para ele, plantando e tudo mais, e a riqueza toda centrada ali. Poder absoluto. Podia te matar, nunca teria problema nenhum. Quer dizer, esse poder que vem das castas ou do poder maior em todas as civilizações, não é? A democracia em Atenas, 100 mil cidadãos, 300 mil escravos. Primeira democracia. Primeira democracia. Olha só. A contradição profundíssima. E é um modelo de governo até hoje. Até hoje. Não, e tu vê, por exemplo, assim, todo mundo fica... Duas coisas que a gente pode colocar aqui, porque a nossa conversa ela é aleatória, né? Na verdade, a gente não está querendo chegar a conclusão nenhuma e nenhum de nós aqui tem essa pretensão. Mas talvez pela perplexidade, né, doutor Maia? Porque a gente fica assim, aceita então, até... Tu definiu bem, Beatriz, gostei. Nós trabalhamos a perplexidade, tentando entendê-la. Que é uma complexidade, né? E tu fica abestado, assim, sabe? De boca aberta, olhando a coisa acontecer e não se sabe o que fazer. E essa angústia que, de repente, aparece, ela não é minha, ela é de quase de todo mundo que pensa. Todo mundo que está pensando está assim, desse mesmo jeito, só que uns mais, outros menos, uns com mais clarividência, outros mais ignorantes. Mas a verdade é que estamos todos nós assim, né, perplexos. Porque assim, a questão de ter ou não ter arma nuclear, como é uma arma de destruição absoluta, ou todo mundo tem ou ninguém tem, não deveria ter uma terceira hipótese. Sabe, alguns têm e outros não. Não poderia ser. A ideia de fim de armas nucleares deveria ser... democrática não é essa, né? Não, ou para todo mundo, ou então todo mundo tem. Porque, por exemplo, por que a Coreia do Norte ela é suportável e ela é respeitada? Porque o Xing Ling lá é muito brabinho, fica de mau humor a qualquer momento? Não, é porque eles têm uma bomba atômica. Né? Aí... Israel está lá tendo chilique, piripaque, porque nós somos o povo escolhido, aquela coisa toda, bem infantil, que está aí há 4.000 anos, mas que é forte, é grande, é poderoso, a gente até respeita, pensa assim, tá, é meio louco, mas eu te respeito, tudo bem. Agora, Israel tem bomba atômica. E por que o Irã não pode ter? Entende? Quer dizer, essa perplexidade é que a gente tem que carregar com a gente, e como nós somos pessoas que estamos sentados na plateia, a gente não pode mudar as cenas do filme, de alguma maneira a gente precisa ou aplaudir, ou ignorar, ou chorar, ou fazer alguma coisa que esteja na nossa alma. Porque a única coisa que a gente tem
E daí o meu medo, sabe que é que as pessoas daqui a pouco entram em pânico. E eu estou nessa base também. Eu sinto medo. Uma guerra nuclear que possa chegar e acabar várias... Né? Aqui eu estou vendo uma entrevista uma fala do Putin, uma fala do Xing Ling, de todos os chefões aí do mundo, né? Eles estão falando, eles estão comentando tudo isso. Quer dizer, o lado que esses caras se virarem para valer, se é que eles vão se virar para valer, é um lado que pode chegar a uma guerra nuclear. O Putin acabou de dizer que ele está achando que existe uma possibilidade cada vez mais presente da Terceira Guerra Mundial, né? É que aí entra uma coisa também, uma variação, né? Porque como o Irã é uma teocracia, né? O radicalismo tende a ser muito grande, né? Então, vamos dizer assim, se eu digo que tu é o Satã maior e o outro é o menor Satã, a ideia de uma teocracia é de matar o mal, né? Então, nesse sentido, por exemplo, a Coreia do Norte tem arma atômica, ela está assessorando a Rússia, né, com soldados e com os mísseis, né, que são fabricados na Coreia do lado do Irã agora. E essa assessoria, então, é sempre para esses lados, né, que são os lados que estão em conflito. Mas a tendência, vamos dizer, dos estados que seriam não teocráticos ou mais democráticos é que haveria mais segurança no uso. Tu vê que a Índia e o Paquistão brigam seguido ali por Caxemira, mas nenhum deles até hoje levantou ameaças de usar armas táticas atômicas. Mas e a teoria do karma? Do quê? Do karma. Não, aí a teoria do karma já é uma outra coisa. Não, mas né? Aqueles homens lá, eles têm um peso muito grande dessa questão espiritual. Então, sabe, é cultural para eles. Eles podem até ter a bomba atômica, mas eles sequer falam sobre ela porque eles sabem que isso vai ser mas não peso. Mas os dois, eu quero dizer que não é teocracia, não é a divindade governando o país. Uhum. Eles são religiosos, mas há uma democracia na Índia e no Paquistão. Então, parece que nas democracias a guerra atômica está impedida. Agora, nas teocracias, onde o fanatismo é absoluto, aí que a salvação tua está na mão da morte dada por mim, esse é um dos grandes riscos. Se bem que no mundo que não é teocrático, eles lançaram bombas em 2 cidades no Japão para acabar com a guerra. Mas aí tu tem que sempre olhar o contexto que está acontecendo. Sim. Hoje o contexto é muito mais perigoso do que na época, né? Na época era uma coisa assim, porque o orgulho, eu diria que o Japão não é teocrático, mas o orgulho japonês impediria, eu acho que o fim da guerra até a morte do último soldado, né? Agora, será que então tu tem que sempre levar em conta o contexto. A circunstância. Agora, e essa questão, por exemplo, será que o Irã ele bombardearia atomicamente para eliminar Israel de fato a 150 quilômetros do território deles? Não, provavelmente o que ele está querendo, sem chegar a esse ponto, é um equilíbrio de poder. Então, se tu tem a bomba, eu também quero. Isso. Que é uma briga, é a briga aquela do que nós estamos falando, da briga infantil, né? Do condomínio, do condomínio. Então, voltamos sempre para uma posição onde o poder, trazendo o bebê para o poder, ele fica dono de todos os brinquedos. Ninguém ele faz caca na fralda, não adianta. Isso. Então, é nesse sentido pessoal que nos interessa, né? Porque lá fora eu posso só levantar hipóteses como nós estamos levantando. E o senhor se lembra, doutor Maia, aquele período da guerra do Saddam Hussein? Tudo que se ouviu de perigo, de risco, o mundo ele tem armas de destruição em massa, armas químicas, biológicas, que eram de destruição em massa. E as pessoas todas impressionadas com o poder do Irã, do Iraque, e aí chegou lá o exército americano, entrou em Bagdá e não encontraram nenhum arsenal, não encontraram nem exército, não tinha mais nada.
Eu me lembrei agora da invasão do Iraque no Kuwait, né? Te lembra que não Isso, que tinha foi anterior. de petróleo que não tivesse queimando, né? Não, mas assim, ó, não é verdade que passa assim 5 anos, 10 anos, a gente está em um equilíbrio, parece que está em paz, e por alguma razão secreta, que eu sempre acho que é econômica, que é financeira, alguma coisa começa a dar mal, poder e economia, e eles conseguem uma guerra em algum lugar para manter toda a humanidade com medo? É que aí entra de novo isso, né, Beatriz? Que quando eu estou no poder máximo e eu não quero sair, porque tem as autocracias que são os poderosos, por exemplo, né? Onde não há eleição e que eu posso ficar no poder indefinidamente, geralmente eu brigo de todos os jeitos para não sair do poder, né? E isso é um dos grandes desequilíbrios, né? Quer dizer, não há condição de mudança de poder. Eu vou ficando 20, 30 anos no comando de um país, o que acontece? Qualquer revolta é simplesmente esmagada. Tu vê no Irã, quando aquela moça foi morta por causa do véu, houve uma revolta muito grande e morreu mais de 500 pessoas, porque a guarda do Khomeini, ela é absolutamente dona do poder, né? Então, qualquer revolta é massacrada mesmo que morra muita gente, né? Khamenei então, agora, né? Khomeini foi o que derrubou o Shah. Isso. Então, uma mulher que lá não pode, tem que usar o véu, e se usa ele errado, é capaz de ser morta, tu viu que a radicalidade é muito grande, né? Que daí a gente chega de volta na questão de individual humana, né? Doutor Maia, o senhor acredita? Olha só que loucura. Um soldado da PM, acho que é do Rio, de São Paulo, ele foi no hospital da PM e teve lá uma briga, discutiram por alguma razão detalhada, todo mundo já pode ler na matéria, mas eu não lembro agora. E ele chamou o capitão militar, o capitão médico de você e foi preso. Então tu vê que como o poder é inebriante, como é bom a gente ter poder e como eu posso torturar o outro e ter prazer. Até nós não falamos hoje no prazer do masoquismo e no prazer do sadismo, né? Que tá junto, né? O prazer negativo é uma coisa que ninguém entende muito bem. Eu ser um torturador e degustar a tortura, ser um Mengele, assim, que fazer experiências fantásticas de todo tipo com gente viva, mas que não tem problema nenhum, é uma coisa assim de uma loucura pessoal e humana que a gente fica perplexo. Como é que tu pode torturar animais para ter prazer? Tem uma zona nossa, né, Beatriz, interna, que é muito violenta e adora ter prazer com o sofrimento do outro. Até aquelas brigas onde o outro fica torturando e falando. Eu conheci uma mulher que ela acabou sendo internada no hospital, não sei se Espírito, São Pedro, isso já faz uns 40 anos, 30 anos. O marido dela passava a noite inteira incomodando ela, falando do que ela tinha feito, do que a família dela tinha feito, de que ele ia matá-la, de que ele ia não sei o quê, e ela segurou no osso do peito durante anos aquela tortura mental até que ela pirou. Aí quando ela contava, ela esbugalhava os olhos assim e dizia, ele falava, ele não para de falar. E aí que a família se deu conta, né, de que ela estava sob tortura há uns 15 anos. Isso, tu vê que quatro feminicídios por dia no Brasil, né? Quer dizer, há um prazer incrível no sadismo e no masoquismo. Isso em nível pessoal próximo, quer dizer, no meu condomínio. Mas, se isso vai adiante e eu fico num poder maior, por que tu quer me tirar do poder? Eu vou te matar. Mas ter a bomba atômica eu acho que é uma boa ideia num mundo onde os poderosos e os grandões têm. Acho que todo mundo tinha que ter a minha bombinha atômica. Sim, porque uma coisa é certa, o Xing Ling lá da Coreia do Norte, ele pode ser isso, pode ser aquilo, por causa disso, por causa daquilo, mas ele é respeitado porque ele tem a bomba atômica.
Só por isso? Sim, o respeito sempre vem do poder, né? Não é respeito, é medo, né? Então, mas é que aí entra isso. Quanto mais poder e quanto mais egoísmo, daqui a pouco eu posso brigar contigo, né? E aí, então, as guerras e as brigas constantes entre as famílias e o meu vizinho e por aí afora. Quer dizer, as brigas são as mesmas, só não tem a dimensão a maior. A proporção, O contexto e a proporção se modificam. Mas a maioria é de playground, né? É briga de guri. É onde está todo um... Tem um que é grandão, que quer mandar, o outro é pequenininho, mas quer mandar também, e daí daqui a pouco tem que chamar alguém lá do condomínio. Então a inteligência, como tu disse, se torna em desinteligência. Aqui, até mesmo aqui, diz a nossa amiga Marilene Pullman, o problema da teocracia iraniana não é do povo? Não, é o povo que quer essa teocracia, né? Não, mas a liberdade do povo no Irã perto da nossa liberdade, é de uma relatividade absoluta. Sim, mas eles gostam, né? Porque até hoje eu não vi grandes... A não ser quando eles derrubaram... Houve 3 ou 4 revoltas bem grandes logo depois. E essas 3 ou 4 foram afastadas com muito sangue. Isso, tu vê a história do Irã? Sim, não, com certeza. Eu me lembro quando derrubaram o Shah Reza Pahlavi, eu já estava no meio aqui, já estava sabendo, 70 e poucos. Agora aqui uma coisa também, né? O povo está se levantando lá nos Estados Unidos e o Trump está mandando a Guarda Nacional, né? Está mandando os Mariners. É que aí o exagero dele de querer mandar a turma embora de lá, né? Os imigrantes. Né? Sim, mas quem está se levantando são os próprios americanos, né? E aí o poder também não quer. Ninguém quer ter um combatente. Ninguém quer que... porque até a palavra... A palavra que eles estão usando é insurgente. Isso, lá. Porque um cara onipotente como o Trump, né, que quer mudar o mundo de uma democracia como os Estados Unidos, então a coisa fica preta, né? É ego. Mas no Irã houve, depois do Reza Pahlavi, 4 ou 5 tentativas de mudança que foram exterminadas com a força, né? Com a força, que nenhum presidente, até dentro de uma empresa, né, doutor Maia? Até dentro de uma secretaria. Quando começa uma outra força querer se levantar, a força que manda faz qualquer coisa para impedir o outro de chegar ao poder, né? Porque agora eu me lembrei de um paciente meu que era muito inteligente, ele fazia engenharia e entrou para uma firma como estagiário, né? Uma firma que tinha assim uma linha de produção, né? Então ele dizendo para mim, Maia, eu descobri que se a gente mudasse toda a estrutura das máquinas de produção, nós poderíamos aumentar a produção em quase perto da metade do tempo. E eu digo, mas então, diz para o teu chefe. Eu não, porque se eu disser para o meu chefe, ele vai dizer que ele que fez a coisa e eu fico lá embaixo. Não, e outra coisa, uma vez eu acabei, assim, abriu uma vaga em determinado setor. Aí entrou a primeira pessoa. Uma semana depois a pessoa não ficou. Aí depois, lá pela 5ª pessoa, eu, curiosa, né? Eu me aproximei e fiquei vendo ali, fiquei prestando atenção mesmo, para saber o que acontecia. É que o chefe já estava lá uns 20 anos, quase 20 anos, ele tinha uma série de erros. Ele era um cara que tinha fragilidades, para não dizer outra coisa. E as pessoas que vinham de fora percebiam e falavam. Porque os outros que já estavam lá já tinham se acostumado àquela imbecilidade que ele produzia ali. Como era um sistema que não era muito específico, era só era de passagem, vamos dizer. Então, ele não aceitava que as pessoas dissessem, por exemplo, fulano, eu vi isso aqui, não dava para mudar e fazer desse outro jeito aqui, entendeu? Era uma coisa muito, 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 muito medíocre. Era uma coisa pequena. Mas ele, que era o comandante, não aceitava.
que fizesse nenhuma mudança, porque quem mandava era ele. Se tivesse que mudar, era ele que tinha que mudar. Então não ficava ninguém com ele. Era impressionante. E até, eu vou dizer para qualquer pessoa que entrar no serviço, assim, em algum setor, né? Quando tu for chegando, tu não começa a apontar erros, porque senão tu não fica. Claro, porque a estrutura do poder, por isso que eu digo, quando há uma estrutura, e essa estrutura teocrática, onde porque quase todas as ideias que vêm de Deus são mais ou menos rígidas, por isso que até os santos iam para a fogueira, porque eles contestavam, de certa forma, o ritual. Mas o ritual não pode ser mudado, porque aí tira a zona do poder. Então tu é excluído. Então isso é que eu tenho que me dar conta dentro de mim, e não buscar culpado lá fora. Isso. Eu me afastei de uma religião quando eu ainda era piá, porque eu fiquei impressionada. Eu era uma pessoa impressionada que a gente estudava a Bíblia 2, 3 vezes por semana na minha casa, por causa da religião. Sim. E aí algumas vezes a gente falou de um texto do Velho Testamento que dizia que Deus, o Deus de Israel, né, ele mandou Israel ir com junto com Saul, o entreveiro mesmo eu não lembro mais, mas o pessoal tinha que chegar nessa outra nação, que seriam os filisteus ou qualquer coisa parecida com isso, e eles tinham que matar os homens, estuprar as mulheres, matar todos os animais vivos, degolar as crianças e acabar com os velhos. E ainda os que, no final de toda essa matança, quem tivesse de pé tinha que ser levado como escravo. E euzinha, no alto da minha, né, eu questionei isso e achei errado. Eu fui proibida de frequentar as reuniões por várias semanas. Tá vendo? Quando eu tenho Deus na minha crença e Ele fala através de mim, quem é que pode comigo? Não, mas tu não pode contestar nada, sabe? Não, porque eu tenho Deus em mim e Deus fala na minha boca, como é que tu vai contestar? E finalmente eram só pessoas, né? Exatamente. E Deus ele não tem esse Deus. É verdade. Por isso que dizem que é feito a imagem e semelhança de Deus, então. Sim, eu pego Deus para mim e digo que ele está falando da minha boca. Olha só que poder eu tenho. Por isso que uma teocracia é um problema muito problemático para lidar, né? E um narcisismo também, né? Bom, a teocracia é o exemplo do narcisismo, onde eu e Deus somos a mesma pessoa. Doutor Maia, vamos parando por aqui. Então, eu quero te dar a bênção, então, né? Temos Deus em nós. O senhor está vendo a novela das 9, só para concluir? Sim, eu estou vendo, porque os dramas esses que nós falamos aparecem ali, assim, de uma forma... Incrível, né? Não, é que eu queria lhe ouvir sobre o filho dela. O que o senhor está vendo daquele filho? O que aquilo ali significa? O filho da Odete. Bom, ali significa, como ela é uma deusa, né? Aquilo ali é o exemplo do inferno. Então, como eu sou Deus, o inferno tem que ser tapado. E aquele filho que não é perfeito, ela passou a desprezar. Claro, porque ele já morreu para ela. Tu vê que a direção autocrática é total, né? Eu cuido dele para ele não morrer. Mas ele não existe porque está morto vivo. E eu não quero que o resto da sociedade veja um filho meu daquele modo ali. Daquele modo. A onipotência nega totalmente qualquer ameaça ao poder. Então eu massacro todo mundo e faço desaparecer. E dá para dizer que ela é uma ninfomaníaca ou é só uma velha tarada mesmo? Não, ela pode ser uma velha tarada e uma ninfomaníaca. Mistura as duas, então acho que o caminho fica aí. E dá um caldo. Dá um caldo. Não, porque eu aproveito a vida. Tu viu a separação do Deus e do demônio dentro de mim? Aham. É um pacto perfeito. Uma hora eu sou Deus, poderoso, e outra hora eu sou o demônio, malandro e sacana. Que loucura, né? Olha o uso bem feito das duas posições, dependendo do lugar.
Então, pois é. E vai ser uma semana ansiosa porque a guerra continua, né? A guerra Agora, continua. Então, todos nós ficamos inquietos, né? Inquietos. Doutor Maia, obrigada, viu? Um abraço para ti. E não esquece de me abençoar e eu te abençoo. Muitas bênçãos. Amém. Amém. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Um grande abraço. Obrigada. Então, né, eu conversei aqui, tive esse prazer e até digo privilégio de conversar com o Dr. Maia, Dr. Herbert Edson Maia, aqui na nossa programação. Todos os sábados ele abre um espaço na sua agenda para conversar com a gente, né? Conversar sobre dias e sobre isso que a gente está vivendo, que é tão curioso e ao mesmo tempo amedrontador, né? Eu estou com medo, né? Eu estou com medo mesmo, porque parece que é o reino dos idiotas, dos imbecis, e eles que mandam, não adianta a gente já fazer muita coisa. Então, entre nós, a gente tem que estar vivendo e viver o máximo pela paz, né? Com respeito, com carinho, com afeto, com empatia e em paz. Muito obrigada a todos pela companhia, e se tudo der certo, a gente volta aí na segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, mas antes, às 19 horas do domingo, nós temos aqui o Adroaldo Bauer Correia com o seu domingo.com. Grande abraço, grande beijo.